Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel Psicóloga para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram. Não são vídeos compridos como as lives. E ontem, na data de ontem, né, a última live que eu fiz foi direto para o IGTV, não ficou ao vivo não, porque acho que agora tem uma quantidade de que não pode exceder que vai justamente para o IGTV. Hoje eu vou falar sobre ansiedade nesse estágio da pandemia. Gente, as pessoas estão sofrendo de extrema ansiedade, por quê? Porque a gente já é ansioso por natureza, a gente já fica sofrendo com o que vai ser amanhã, o que vai ser depois. Se vê que cada ser humano tem uma realidade diferente da outra. Então a gente fica imaginando, tem muita gente que tem empatia, como eu disse para vocês, mas a empatia caminha na contramão. Porque a contramão, vou falar para vocês, vários vídeos do IGTV já falei sobre isso, assim, ser empático é se comover com o problema do outro. Só que a empatia, estando na contramão, é contra o capitalismo, se for pensar. A empatia, ela vai na competitividade, a pessoa concorre, compete com a outra. Então, é um querendo amassar o outro, um querendo detonar o outro. Não existe empatia quando não existe a questão do senso comum. E assim sucessivamente. Então todo mundo fala assim, tem um grupo que fala, preciso ir trabalhar, preciso me sustentar. Mas esse preciso sustentar, como a gente viu em realidades pelas redes sociais, é gente que ganha 500, 700 mil reais e tá achando que tá perdendo 100 mil reais. Tudo bem, são menos funcionários, desemprego, mas as questões sociais já existem há muito tempo. Não é de hoje, é que tem gente que não tinha coragem de pôr isso numa rede pública. Eu me admiro muito um ser humano ter coragem de pôr quanto que ele ganha, quanto que ele fatura com a empresa, né? Numa rede pública onde o salário mínimo é quanto? Tem gente sobrevivendo com menos de R$ 1.000, menos de 400. Auxílio de R$ 600, quem vai ajudar no quê? A pessoa que tem com família. Então tem coisas que a gente tem que ter o senso crítico e o discernimento de saber o que vai falar na rede social. Cada um de nós tem uma realidade completamente diferente. E esse desajuste social é que faz gerar aquele ódio, aquela raiva, porque fala assim, puxa vida, o cara não desceu do pedestal? Não está percebendo que não é somente ele, que tem famílias que estão se suicidando, tá? Porque não consegue sustentar a família. Tem gente que está com extrema ansiedade, começa a ter sintomas mais graves de crises de ansiedade, crises de pânico, que é terrível. A pessoa que sofre de pânico sabe muito bem essas crises, como é que são. Aquela sensação de que parece que o coração vai sair pela boca, aquela sensação de agonia, aquela sensação que está faltando ar, então se mistura com sintomas de Covid e tudo vai misturado. A crise de pânico e crise de ansiedade são semelhantes, tá? Crise de ansiedade extrema, o transtorno de ansiedade generalizada também causa pânico. E consecutivamente, o pânico nada mais é que uma crise, sempre a pessoa acha que vai ter, que vai acontecer, e isso é o diferencial da crise de ansiedade. A crise de ansiedade, a pessoa já sabe que é ansiosa, faz tratamento com o médico psiquiatra para diminuir essa ansiedade, em conjunto faz psicoterapia. Porque fica imaginando o que vai acontecer amanhã. Se nós estamos vivendo uma guerra civil já há muito tempo. A pandemia só trouxe a realidade das redes sociais, da nossa sociedade em si. E a crise política nada mais é do que isso. A realidade, o racismo, o machismo, a violência contra a mulher. Então, são coisas que realmente existiam já. Simplesmente veio aflorar essa situação. Eu falei sobre agressividade nas redes sociais, está no meu canal do GTV para quem quiser ouvir. Tem de duração de 58 minutos, tem que ter paciência para ouvir, mas não dá para ver os comentários porque o Instagram tirou os comentários. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Espero que tenham gostado, porque é a realidade. A gente estamos todos numa tempestade, mas em diferentes embarcações, cada um com um barquinho pequenininho, outro com uma lancha, outro com um barco enorme, com mais segurança, mais flexibilidade, mas todos na mesma tempestade. Então você pensa apenas no seu umbigo, no seu direito. Claro, eu também preciso sustentar uma família, eu também preciso sair para trabalhar para ganhar meu pão. Como meu vizinho precisa, como fulano precisa. Mas se a gente fosse um país desenvolvido, que tivesse uma boa educação, provavelmente a gente teria pessoas no comando que não são péssimos administradores.
Nós estamos sendo conduzidos por péssimos administradores. As pessoas têm que ter formação em gestão pública, em gestão pública. Por quê? Porque é necessário. É necessário para saber o que é prioridade e o que não é. Gente, é cada coisa que sai numa gestão que dá vontade de dar risada. Tá? Não sou política, como eu disse para vocês, não tenho intuito nenhum de ser político, porque política no Brasil é assim, é o protecionismo, e eu faço aquilo que convém ao partido, que convém à minha chapa, às pessoas que eu tenho por trás de mim, então eu tenho empregos por trás de mim, e assim sucessivamente. É o tal... Eu não posso nem falar muito sobre esse assunto, porque é o tal do protecionismo, tá? As pessoas colocam as pessoas dentro da família e assim querem administrar e sucessivamente. Dificilmente uma empresa familiar dá certo, sabe por quê? Porque existe o protecionismo. E o protecionismo acaba prejudicando muito. Se não houver uma boa administração, uma boa consultoria para administrar essa empresa e quiserem administrar sozinho do jeito que está sendo, é claro que vai à falência, claro que as coisas aparecem, os erros começam a aparecer e você não pode tampar o sol com a peneira. É assim que acontece com nós, a gente está tampando o sol com a peneira. E isso está gerando mais ansiedade. Quem de nós não tem medo do desconhecido? Nós estamos lidando numa situação completamente diferente, que nunca a gente teve teve a pandemia da gripe espanhola em 1920, mas assim, o que você tem de referência? Avó, bisavó, porque eu tenho... os meus avós já faleceram, têm idade. Mas assim, eles passaram pela gripe espanhola, teve a gripe russa e assim sucessivamente outro tipo de gripe. E usaram máscaras, tudo. Não se passava, não tinha tanta informação online, então as pessoas ficavam com menos pânico. Se tivesse que morrer, morria e pronto. E a situação vai morrer, vai morrer. Só que nós estamos lidando agora com uma rede imediata, social, que se tem o nível, a quantidade de pessoas, tem gente que, já falei, eu postei na minha rede social, o número de sites de fake news que produz fake news, produz notícias falsas para justamente denegrir a imagem de alguém. Denegrir nem se pode falar, tá? Porque depois eu vou postar sobre isso, tem a ver até com racismo, denegrir, tá bom? A gente tem que falar assim, está sujando a situação de uma imagem total, tá? E eu não sabia que era assim, porque minha língua é outra, minha língua mãe é outra, mas se a gente for procurar o significado das palavras, a gente vive numa sociedade extremadamente racista, extremadamente machista, e assim, as pessoas não têm noção porque não têm discernimento, não têm educação. Então, como é que... é piada é normal, a gente tem que dar risada. Eu simplesmente, às vezes, tem coisas que eu não dou risada porque eu levo um tempo para entender, porque na minha língua é diferente. E é difícil. Então, eu tive estudando essa questão, são coisas que já vêm culturalmente. E o mundo tá chato. O mundo não tá chato. Vai ver que você fazer esse tipo de piadas contra sendo machista, sendo uma pessoa que é extremadamente pejorativa, é uma pessoa que... E no fundo, você tá falando da sua imagem. Porque você fala, não, eu não sou racista. Mas falando aquelas palavras, você está falando de racismo. E isso é sério. Tá? Hoje, se você for pensar, você tem que medir tudo que você for falar na vida, porque até nas redes sociais está sendo punido. Você não está podendo agredir as pessoas. Você precisa se tratar. Você não precisa imaginar que é com você, que é para você. Você precisa estar sabendo o que realmente está te incomodando dentro da sua vida. Às vezes não é o outro, é você mesmo. Então isso que cria essa ansiedade grande. Então estamos na hora, mais do que na hora, da gente começar a ter consciência dos nossos atos, das nossas palavras e do jeito que a gente vai falar com outras pessoas. Sim, precisa ter. O mundo não tá chato, não. O mundo tá simplesmente informatizado e com isso também tá aparecendo várias pessoas com muita educação. As pessoas estão se educando mais, estão estudando mais, consecutivamente estão deixando descobrir a máscara, caindo a máscara de um monte de gente que se achava que não era racista, que não era machista, tá? Muitas mulheres são, como eu disse para vocês. E isso também gera muita ansiedade. Por quê? Porque você vive num mundo totalmente massacrado. Quanto mais se massacra uma população, mais ela se fortalece. É pelo contrário. Digamos que estamos vivendo a revolução dessa população. Não que o mundo vai melhorar pós-pandemicamente. Tem gente que tem a cabeça assim, não entra mais nada nela. Acha que aquilo lá é chato e pronto.
fica que nem um velhinho, desculpa, tem velhos que são extremadamente inteligentes e tem velhos que são completamente alienados àquela situação, porque foram educados assim, não querem saber de outra coisa. Mas tem palavras muito interessantes que eu estive estudando sobre racismo e que é grave, muito grave. Se você buscar no dicionário, denigre, porque tinha os trapalhões, achava tudo engraçado. Provavelmente as pessoas não têm esse discernimento, não tinham o hábito da leitura, não têm o contato de perceber o que é cada palavra. Quando cheguei no Brasil, eu tive uma professora de português. Eu escrevi a palavra em espanhol, mas tem significado no português de Portugal. E é o português que a gente usa. Ela me deu nota baixa. Eu fui com o dicionário e mostrei para ela. Ela ficou muito brava. Por quê? Porque você, imagina, eu sendo só uma estrangeira, a pessoa pegou, me puniu, queria me dar nota baixa por uma palavra que estava errada para ela. Eu falei, errada não está. Eu tenho o hábito de ler. Então, eu tenho certeza que aqui também existe essa palavra. Aí, aqui que aconteceu? Veio ser a verdade, teve que ter vários outros professores justificando que eu estava certa. E foi difícil, mas é assim que é a educação. Você tem que convencer as pessoas que não é o certo de falar. E isso também vai de família, não é somente o professor dentro da sala de aula. Você também tem que dar o exemplo para a sua família. E a ansiedade as pessoas não têm paciência com nada. Então, digamos, a gente vive numa sociedade, entre aspas, fantasiosas. A criança vai para a escola, volta de noite e eu não tenho que ver, eu tenho que alimentar, tá doente, levo para o médico e eu não vivencio meus filhos. Era essa sociedade em que a gente estava vivendo. Na situação pandêmica, então, não aguento mais eles dentro de casa. Vamos fazer terapia? Tem muita gente precisando. Normalmente, quem precisa não vai. E quem tem que conviver com a pessoa doente é que vai. Mil beijos. Fiquem com Deus.